Graça e paz, sejam bem-vindos à oração do meio-dia, que Deus seja louvado pela sua vida. Que bom que estamos juntos para trilhar as páginas da Palavra de Deus, principalmente nas orações que tocam o nosso coração. Hoje não vamos falar exatamente de uma oração, mas de uma declaração que eu considero como se fosse uma oração, quando Ruth ela declara a Noemi e decide que ela ia segui-la e que o povo dela, de Noemi, seria o povo de Ruth e que o Deus de Noemi também seria o Deus de Ruth. Está em Ruth capítulo 1, versos 16 e 17, que diz o seguinte: Não me instes para que te deixe e me afastes de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E aonde quer que eu pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que eu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e o outro tanto eu não for a morte que me separar de ti. É como se fosse uma poesia essa declaração de Ruth. E essa história é uma das histórias mais tocantes da palavra de Deus, que demonstra a lealdade e o amor quase sacrificiais encontradas nas Escrituras. Havia tragédia, havia luto, e aí Noemi ela decide retornar à terra natal, depois que ela perdeu o marido e perdeu os filhos. Ruth, sua nora, ela decide que ela não mudaria apenas a sua vida, mas também o curso da história da salvação. As palavras de Ruth, elas transcendem os séculos e mais séculos como um exemplo, em primeiro lugar, de compromisso, um exemplo de fidelidade e um exemplo de um amor que é incondicional. Ruth ela enfrentava um momento difícil na sua vida, a gente pode chamar até de uma encruzilhada, digamos assim. Ela podia ficar na sua terra natal, no conforto cultural dos seus amigos, das pessoas em que ela já estava acostumada, mas ela preferiu a incerteza. Ela disse que teria fidelidade a Noemi sem saber o que ia acontecer com ela. E Ruth nos ensina que o verdadeiro compromisso ela independe das circunstâncias externas. Isso porque a lealdade dela não foi condicionada a algum tipo de benefício, alguma vantagem pessoal. E é lindo isso porque essa relação de Ruth com Noemi, ela espelha o compromisso que Deus teve conosco em dar seu único filho. Um amor que é incondicional, um amor que permanece firme, mesmo quando falhamos ou quando as situações se tornam adversas. Ao declarar que o teu Deus é o meu Deus, Ruth ela demonstra uma genuína conversão, que vai muito mais além de uma mera adaptação cultural, de um mero compromisso com Noemi. Ela abraçou não apenas a família de Noemi, mas ela abraçou a fé inabalável em Deus. Essa transformação de Noemi, de Ruth, ela mostra como relacionamentos que são, em certa medida, piedosos, podem ser instrumentos de Deus para alcançar os corações. Noemi
influenciou mesmo em meio à dor, ao sofrimento. Noemi, ela teve uma atitude que impactou poderosamente a fim de levar Ruth a abandonar a sua cultura, a sua religião, os seus deuses e se voltar para o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Algumas perguntas eu posso extrair dessa declaração incondicional de Ruth. E a primeira delas é exatamente sobre a nossa lealdade. Quantas vezes nossa fidelidade a Deus e a outros que estão ao nosso redor depende de circunstâncias favoráveis? Será que a gente só vai à igreja quando estamos de boa? Ou só somos fiéis a Deus e declaramos que Deus é bom quando as coisas estão fluindo em minha vida? Como uma segunda pergunta, estamos influenciando as pessoas ao nosso redor? Como o meu testemunho está impactando as pessoas no meu trabalho? Como o meu testemunho está impactando as pessoas dentro da minha família, meus amigos, meus colegas? Ruth, ela não poderia imaginar que sua decisão de seguir Noemi a colocaria na linhagem de Cristo. Suas escolhas fiéis, motivadas pelo amor incondicional e não pela ambição, foram usadas por Deus para cumprir o propósito eterno. Isso nos ensina que quando escolhemos o caminho da fidelidade e do amor em Cristo, mesmo quando a gente não consegue ver o quadro completo da história, o final da história, Deus, ele utiliza as nossas decisões para algo muito maior do que podemos compreender. Diante dessas reflexões, dessa história linda de Ruth, quero convidá-lo a orar. Feche os teus olhos. Senhor, assim como o exemplo de Ruth nos ajuda a cultivar uma lealdade genuína a Ti, nos ajuda a fazer escolhas baseadas no amor e não no interesse próprio. Usa a nossa vida, Senhor, como testemunho do Teu amor. Que a gente confie verdadeiramente em Ti. Que a gente possa compreender a importância de ser obedientes a Ti. E que nós possamos entender que Tu tens um propósito em nossas vidas. E que Tu nos utiliza, nos chama para cumprir os Teus propósitos nessa terra, mesmo a gente não compreendendo, que a gente possa seguir dizendo: sim, Senhor, estou aqui, usa-me da maneira que achar melhor. É no nome de Jesus que nós agradecemos, agora e para todo sempre. Que Deus seja louvado pela sua vida, que Deus continue abençoando e fortalecendo ao longo desse dia. Graça e paz.